Oi, pessoal, como vai? Bom, a gente inicia agora o estudo das receitas públicas. Veja bem, nós vimos que a lei orçamentária anual, ela contém a estimativa, a previsão da receita e a fixação ou autorização das despesas. O que é o estudo de cada uma delas, nesse caso agora, das receitas públicas? É saber qual é a proveniência de todo montante que entra nos cofres públicos para que o governo ele possa classificar um a um, identificar exatamente de onde ele veio. Então veja só, o primeiro conceito relacionado às receitas públicas é uma subdivisão entre receitas orçamentárias e receitas extra-orçamentárias. Primeiro detalhe que cai bastante em prova. Pingou na conta do Estado é receita pública. Caiu dinheiro, entrou dinheiro nos cofres públicos é receita pública, sendo este dinheiro dele ou não. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o conceito de receita pública em sentido amplo significa todo o ingresso de recursos nos cofres do Estado. Só que de todos esses ingressos, uma parte desses recursos, grande parte, na verdade, ingressa no patrimônio do Estado, ele pode usar para financiar gastos públicos e, consequentemente, ele tem que classificar. Agora, tem uma outra parte de recursos que ingressa nos cofres do Estado que só entrou, mas ele tem a obrigação de devolver esse dinheiro porque não é dele. Ele é mero depositário, ele guarda aquele dinheiro para devolver depois. Vou dar dois exemplos para vocês. Imagine o seguinte: determinado ente federativo recebeu um determinado imposto. O valor de um determinado imposto. O imposto é do Estado? É. Vai fazer parte do patrimônio dele? Vai. Ele pode usar esse montante para financiar gastos públicos? Pode. Então, isso é uma receita orçamentária. Agora, imagine o seguinte: que um determinado ente federativo recebeu um valor de caução, uma caução contratual. O que ele vai ter que fazer com essa caução? Ao fim do contrato ou do que foi pactuado, ele tem que pegar esse dinheiro e tem que restituir. Ele pegou aquilo como uma garantia. Então, o valor da caução não é um valor que é para o Estado gastar ou financiar gastos, e sim que ele fica como mero depositário, mas tem a obrigação de devolver esse montante. Então é uma receita pública porque entrou na conta dele, mas não é orçamentária, porque ele não financia gastos. Então eu vou falar de uma outra forma, isso cai muito em prova. Veja bem, nem toda receita que entra nos cofres do Estado será capaz de financiar gastos, porque ela pode ser extra-orçamentária, devolutiva, transitória, em que ele é mero depositário. E o fato de uma receita não constar da LOA, eu digo da previsão que está na LOA, também não significa que ela seja extra-orçamentária. Vou dar agora um outro exemplo. E tudo isso as bancas gostam muito de trabalhar. Vou dar um outro exemplo para você. Imagine o seguinte: um determinado ente federativo recebeu uma doação, tá? Quando você recebe uma doação, você pode pegar esse dinheiro e você pode gastar? Pode, o dinheiro é seu, ele foi doado a você. Então, se o ente federativo recebe uma doação, é algo que não foi previsto na LOA. Tem como a gente fazer uma previsão assim? Acho que vou receber uma doação em tal mês. Não tem como. Tem como eu virar para um contribuinte e falar: você está me devendo uma doação? Não faz parte da natureza dela. Mas a doação, quando o Estado arrecada, ele pode usar para financiar gastos públicos. Mas ele arrecadou isso acima do que estava previsto na LOA. Onde eu quero chegar? Se alguma questão disser que algo está previsto na LOA, sem dúvida será orçamentário. Agora, se uma banca disser que algo não está previsto na LOA, não dá para a gente chegar a um resultado dessa afirmação. Se falar não está na LOA, pode ser extra-orçamentária, porque extra-orçamentária realmente não está, ou pode ser orçamentária que ele arrecadou acima do previsto. Então, veja bem, afirmar que algo não está na LOA não nos leva a um resultado obrigatório. Agora que a gente fez essa introdução, vamos verificar isso aqui na tela. Veja só. Nós temos, portanto, as receitas públicas em sentido amplo, e essas receitas públicas, elas podem ser orçamentárias e extra-orçamentárias. As orçamentárias são aquelas, em regra, veja bem, em regra, não sempre, em regra, previstas na LOA. São aquelas
que incorporam ao patrimônio do Estado. Ou seja, vai fazer parte dele, o dinheiro é dele. E um outro detalhe, ela tem o condão de financiar, ela financia gastos públicos. Portanto, as receitas orçamentárias, elas são classificadas. E nós veremos essas classificações adiante. Agora, quando a gente fala da extra orçamentária, a extra orçamentária não está na LOA, a extra orçamentária não depende de autorização legislativa e a extra-orçamentária ela é transitória. Ou seja, exige restituição posterior, devolução posterior. Como o caso da caução, ele não pode financiar gastos públicos, isso não depende de uma autorização legislativa para ele pegar uma garantia, por exemplo, mas ele tem que devolver esse montante. Então a extra-orçamentária não financia gastos, não está na LOA, ela é transitória, o Estado é mero depositário e exige uma devolução posterior. Nada impede, entretanto, mas isso só se a banca mencionar, nada impede que uma receita extra-orçamentária se transforme em orçamentária, mas isso a banca tem que ser categórica. Como assim? Imagine que você alugou um imóvel e proibiu de se fazer festinhas depois das 10 da noite, isso em contrato. E aí você cobrou uma caução para garantir isso. Aí o inquilino foi lá, te deu essa caução, mas fez festinhas depois das 10 da noite. O que acontece com ele? Ele perde a caução. Aí sim o dinheiro passa a ser seu e deixa de ser caução. Aí você aplica em algum gasto. O que eu quero dizer é o seguinte: o descumprimento contratual, por exemplo, pode levar uma receita extra-orçamentária a se tornar orçamentária, mas a banca tem que afirmar isso de uma forma muito clara. A extra-orçamentária, enquanto ela mantiver a característica de caução, de fiança, de garantia, ela será extra-orçamentária porque o Estado não pode utilizar para financiar gastos públicos. Agora, dica: como que as bancas vão fazer isso em prova? Ou elas vão falar um conceito para você identificar esse conceito, ou ela pode colocar um quadrinho com várias receitas e te perguntar qual o total das receitas extra-orçamentárias. Então você vai memorizar 5 receitas extra-orçamentárias. 5 receitas que quando o ente federativo ele pega, ele tem o compromisso de devolução posterior, ela é temporária e não financia gastos, então memorize. Garantia, caução, fiança. Ó, ele pegou e tem que devolver. Garantia, caução, fiança. Garantia, caução, fiança. Garantia, caução, fiança. Não se esqueça. Garantia, caução, fiança. Aro, que é a antecipação da receita orçamentária, é uma operação de crédito por antecipação, já eu te explico. E além da aro, você pode colocar aí também emissão de moeda que a legislação definiu assim como extra-orçamentária, tá? Porque é uma política monetária. Então eu vou colocar aqui na tela para vocês memorizarem esses 5 exemplos que resolvem a vida na prova. Olha só. Veja bem. Quais são, então, os exemplos dessa extra-orçamentária? Você vai memorizar 1, 2, 3, 4, 5. Então você vai memorizar garantia, caução, fiança, aro e emissão de moeda. Memorize isso. Vamos falar agora da aro. O que significa uma antecipação da receita orçamentária? É uma operação de crédito. Operação de crédito são empréstimos. Então veja bem, quando o governo pega empréstimos, ele pode financiar gastos? Pode. Então operação de crédito é uma receita orçamentária, que a gente vai ver isso num outro vídeo. Agora, se ele disser que essa operação de crédito, que esse empréstimo é por antecipação da receita,
aí ela é extra-orçamentária, porque não financia novos gastos. O que seria uma ARO? O que seria essa antecipação? Preste bem atenção nessa palavra. É como se eu virasse para você e dissesse o seguinte: olha, hoje é dia 10 do mês, de determinado mês, hoje é dia 10, me empresta R$ 500 porque eu só recebo dia 20 e quando for no dia 20 eu te devolvo. Então vamos lá, você foi lá e me emprestou esses R$ 500. Foi um empréstimo? Foi uma operação de crédito? Foi. Mas é uma operação de crédito por antecipação, não é um valor que eu vou poder implementar um gasto novo. Você me antecipou algo que eu já tinha e que eu sou obrigado a te devolver no mesmo período, no mesmo mês. Quem é que disse que a operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, ela tem que ser devolvida no mesmo ano, porque as contas do Estado são por ano, a LOA é anual. A Lei de Responsabilidade Fiscal no artigo 38 falou, sabe o quê? Falou que a operação de crédito por antecipação da receita, quando ela puder ser feita, só será a partir do dia 10 de janeiro e tem que ser devolvida até o dia 10 de dezembro. Então veja bem, o ente federativo, quando ele pega uma operação de crédito por antecipação, uma ARO, a própria lei de responsabilidade virou para ele e falou o seguinte, falou, olha, pegue, mas devolva no mesmo ano. Ou seja, é só uma antecipação, não financia novos gastos. Ponto de cuidado na prova. Se a banca disser operação de crédito, ponto final, é orçamentário, ele vai financiar gastos. Ele cria uma dívida, mas ele pega um valor a mais naquele ano e pode gastar a mais, mesmo que ele crie dívidas para vários anos seguintes, se ele parcelar esse montante. Agora, se ele falar operação de crédito por antecipação, pense o seguinte, não é nada novo, é algo que ele já tinha, então é extra-orçamentária. Então, mais uma vez, olha aí na tela, quais são as 5 extra-orçamentárias? Extra-orçamentárias: garantia, caução, fiança, aro e emissão de moeda. Não está na LOA, não depende de autorização legislativa e são recursos transitórios. Um último detalhe que eu quero falar para vocês sobre as orçamentárias é o seguinte: dentro da classificação das receitas orçamentárias, pode ser que ela seja também intra-orçamentária. Então a gente vai ver isso um pouquinho melhor dentro da categoria econômica, mas a intra-orçamentária significa o que é intra? Intra é dentro. Só para dizer o seguinte, olha, são receitas que foram transferidas entre órgãos ou entidades de um mesmo ente. É como se, por exemplo, uma autarquia recebesse uma receita de um ministério, ambas da União. Por que ela vai ter essa codificação de intra-orçamentária? Para evitar dupla contagem. Tá? Porque, por exemplo, a autarquia poderia falar, nossa, tenho 10 milhões a mais que eu tive de receita. A União não pode lançar uma receita do ente como 10 milhões a mais, porque ela já tinha aquele montante. É só para identificar que é receita para um, mas despesa para outro dentro do mesmo ente federativo, por isso é chamado de intra-orçamentária e evita a dupla contagem. Fechado isso daqui? Agora a gente vai falar sobre classificações doutrinárias. Entenda o seguinte, essas classificações doutrinárias que eu vou falar para vocês, a gente chama de doutrinária, o Manual Técnico de Orçamento chama de doutrinária, está incluído no MTO isso daqui tudo, é especificado lá, mas a gente chama assim porque é uma classificação não oficial. O que significa como classificação não oficial? É uma classificação que não consta da LOA. É só um outro parâmetro de análise dessas receitas públicas. Então, o primeiro critério aqui dessa classificação doutrinária é quanto à coercitividade. Quanto à coercitividade, uma receita ela pode ser derivada ou ela pode ser originária. O que vem a ser uma receita derivada? É aquela que decorre da soberania estatal. Exemplo: tributos. Quando o governo vai lá e cobra tributos, então veja bem, quando o governo vai lá e cobra tributos, impostos, taxas, contribuições de melhoria, você não tem escolha, você é obrigado a pagar. Você não pode virar e falar assim, esse ano eu não vou pagar meu IPVA, que eu não estou afim de colaborar com o Estado esse ano, estou apertado. Você pode fazer isso? Não, não pode. Então veja bem, ele te obriga, ele usa do poder extroverso, ele usa da soberania dele para te cobrar um montante e obter aquela receita.
Então, toda receita que é cobrada, como multas, por exemplo, decorrentes, quando ele tem uma receita que ele te obriga a pagar e você não tem escolha, isso é uma receita derivada nessa perspectiva doutrinária quanto à coercitividade. Agora, todo o restante é originário. E como assim todo o restante? Tarifas, contribuições, a depender da contribuição, na verdade, ou, por exemplo, receitas patrimoniais, agropecuárias, de serviços que ele oferece, industriais, ou seja, ele não te obriga a pactuar com ele. Se você quiser, você vai pactuar, vai fazer um negócio com ele e vai passar essa receita. A originária é meio que o Estado trabalhando como um empresário, ou seja, ele está lá ó, no esforço para produzir serviços, oferecer produtos para angariar receitas. As derivadas não, ele usa da sua soberania para arrecadar. Então, agora que vocês sabem as derivadas, pense todo o restante de forma residual, são as originárias. Então, aqui na tela, as originárias são facinhas. As originárias, ela tem caráter residual, ou seja, tudo que não é decorrente da soberania do Estado, exemplo dos tributos, vai ser originária. Agora, quanto à efetividade, e essa eu já adianto a você, é a que mais cai em prova quando a gente fala de classificação doutrinária. Cai muito em prova, cai bastante em prova. Veja bem, quanto à efetividade, uma receita pode ser efetiva ou não efetiva. Mas a gente não precisa chamar só quanto à efetividade, pode ser quanto ao impacto na situação líquida patrimonial. Então, se a gente está falando de receitas, uma receita efetiva é aquela que produz efeito. Ou seja, qual o efeito da receita? Aumentar o patrimônio líquido do Estado, a situação líquida daquele ente federativo. E a não efetiva? A não efetiva é aquela que não produz efeito. Então, veja bem, você prefere 10 mil reais de salário ou 10 mil reais de empréstimo? Você prefere 10 mil reais de salário. Por que de salário? Porque você não vai criar uma obrigação correspondente. Olha o que eu estou falando para vocês e as bancas adoram. Quando você cria uma obrigação correspondente àquela receita, ela não produz efeito no seu patrimônio. Como assim? Você pega um empréstimo de 10 mil reais, você tem 10 mil para financiar gastos, mas você criou uma obrigação correspondente, ou seja, uma obrigação de 10 mil reais que você vai ter que pagar. Então, isso não aumenta o seu patrimônio. Então, o primeiro conceito, inicialmente, que vocês vão prestar atenção aqui é o seguinte, olha só aqui na tela. É o seguinte. Quanto à efetividade ou ao impacto, nós temos receitas efetivas, e mais uma vez, estamos falando das receitas. E receitas não efetivas. As receitas efetivas, elas aumentam o patrimônio líquido do Estado, tá? Já as não efetivas, elas não alteram o patrimônio líquido. Exemplo, em regra, isso daqui é só uma regra, em regra, essas receitas efetivas são as receitas correntes. Receitas correntes, veja bem, em regra. Por enquanto, eu quero que você entenda só a regra. No caso das não efetivas, em regra, são as receitas de capital. O que vem a ser receitas correntes e receitas de capital? Receita corrente é aquela que o governo arrecada de forma livre. Receita corrente é quando ele tem tributos, contribuições, receitas patrimoniais como aluguéis, que ele vai lá e está recebendo um valor livre que não tem uma contrapartida. Receitas decorrentes de atividades industriais, agropecuárias, aquilo que tem o viés de aumentar o patrimônio dele. Essa é a regra. O que é uma receita de capital? Quando ele tem que dar um capital em troca. Ou seja, quando ele vai lá e recebe, por exemplo, porque ele vendeu um imóvel, vendeu um carro, ele pegou o dinheiro, mas ele teve que dar o carro ou o imóvel em troca, ele teve que dar um capital em troca.
Ou quando ele faz uma operação de crédito. Então, se faz operação de crédito, que são empréstimos e criam obrigações, ou a alienação de bens, porque eu estou pegando o dinheiro, mas eu estou entregando os bens, tudo isso é uma receita de capital. Em um próximo vídeo a gente vai se aprofundar nela e vai abrir isso daqui. Por enquanto, o que eu quero que vocês entendam? Que as receitas efetivas produzem efeito, ou seja, aumentam o patrimônio. Em regra, são essas receitas correntes que ele recebe de forma livre. Ou seja, não gera uma obrigação para o Estado. Não reconhece um direito que já existia, porque é algo novo, livre, que vai aumentar o patrimônio dele. Agora, as não efetivas é uma troca. Ele pega o dinheiro, mas ele ou perde um bem ou vai ter uma obrigação em troca disso. Ou seja, a não efetiva, como alienações, por exemplo, ele vai lá e está criando uma obrigação ou então está reconhecendo um direito que ele já tinha. Tudo bem até aí? Agora, as duas últimas classificações doutrinárias são bem mais simples, caem bem menos em prova, essas duas aqui são bem sossegadas. Quanto ao poder de tributar, Quanto ao poder de tributar, é só identificar quem é que pode tributar. Todos os entes federativos, União, Estado, DF, municípios. O IPVA é competência estadual. O IPTU é competência municipal. O imposto de renda é competência da União. Então, a depender de cada tributo, de cada imposto, todos os entes federativos vão poder cobrar e arrecadar os seus próprios impostos, têm essa competência. É só isso. Todos eles vão ter esse poder de exigir tributos da sociedade em relação àquele que seja de sua competência. É só isso. Então, olha aqui na tela. Quando a gente fala quanto ao poder de tributar, aqui pode ser esfera federal, estadual, distrital e municipal. E quanto à regularidade, uma receita ela pode ser ordinária ou ela pode ser extraordinária. E o que vem a ser a ordinária? A ordinária é aquela que tem caráter regular. Por exemplo, tributos, contribuições, todo ano tem. E as extraordinárias têm caráter eventual. Um exemplo que nós já falamos. Imagine que o governo receba uma doação. A doação é algo extraordinário, não é algo que ele receba de forma regular, comum. Tudo bem até aí? Com isso, então, a gente fecha essa introdução, principalmente para delinear essa distinção entre receitas orçamentárias e extra-orçamentárias e essas classificações doutrinárias. Então, agora vamos partir para as questões sobre esses aspectos para vocês memorizarem todas as possibilidades de cobrança em prova. Então, atenção aí na tela, olha só. Questão número 1 diz o seguinte: em sentido amplo, denominam-se receitas públicas os ingressos de recursos, ele está falando em sentido amplo, os ingressos de recursos nos cofres do Estado. Assinale a opção que indica uma receita orçamentária. O que eu falei aqui para vocês, antes da gente fazer as questões, para vocês memorizarem as 5 extra-orçamentárias, que são as principais. Com elas você não erra nenhuma questão de prova. Então, o que é extra? Ó, lembra disso? Caução, fiança, garantia. Lembra? Garantia, caução, fiança. Aro, que são as antecipações da receita, e emissão de moeda. Então, olha aqui na tela agora. Qual que não é extra, ou seja, qual que é orçamentária? Fiança, a gente já viu que é extra, orçamentária. Emissão de moeda, extra-orçamentária. Caução, extra-orçamentária. Operações de crédito por antecipação, extra-orçamentária. Então, a única aqui que é uma receita orçamentária, exploração do patrimônio estatal, ou seja, ele está trabalhando para receber recursos e financiar gastos. Resposta letra D. Questão número 2. Considerando-se o impacto de uma receita na situação líquida patrimonial do ente, uma espécie de receita que, quando arrecadada, tem efeito nulo no patrimônio. Quando ele fala efeito nulo no patrimônio, ele está falando da receita não efetiva, em regra, as receitas de capital, que a gente vai ver mais adiante. Então vamos lá, royalties é corrente. Outorga de direitos de uso é um valor livre, é corrente.
Inscrições de concursos e processos é um valor livre. Serviços é um valor livre. Qual a única aí que é não efetiva, que não produz efeito? Letra C, alienação. Por quê? Se ele aliena um bem, se ele vende um bem, ele até pega o dinheiro, mas ele está entregando o bem em troca, ou seja, elas por elas. Por isso a resposta aqui, letra C. Próxima questão, número 3, diz o seguinte. Duas receitas distintas precisam ser registradas no sistema de controle contábil e orçamentário de uma entidade pública. A primeira receita, no montante de R$ 1.000, tem caráter temporário e devolutivo. A segunda receita, no montante de 2.000, não estava prevista na LOA. Então, as classificações possíveis para essas receitas são quais? Se ele fala aqui temporário e devolutivo, então a primeira tem que ser extra-orçamentária. Tem que começar extra-orçamentária. Tem que começar por ela. A segunda, ele falou só que não estava prevista na LOA. Gente, olha só. Se ele fala que não está prevista na LOA, ele pode colocar qualquer uma. Porque a extra-orçamentária, de fato, não está na LOA. E a orçamentária pode ou não estar. Então, ele falar que não está na LOA não nos diz nada. O que a gente sabe aqui é que a primeira, obrigatoriamente, tem que ser extra-orçamentária. Então, voltando aqui para a tela, a única cuja primeira começa como extra-orçamentária é a letra D. A segunda ele colocou orçamentária, mas ele poderia colocar orçamentária ou extra. Ele falou classificação possível. Questão número 4. De acordo com o MCASP, as receitas correntes intra-orçamentárias e as receitas de capital intra-orçamentárias foram incluídas nas categorias econômicas da receita corrente e da receita de capital, com a finalidade de que simples, evitar dupla contagem dos valores financeiros objeto de operações intra-orçamentárias na consolidação das contas públicas. Falou em intra, que são entre órgãos do mesmo ente, qual a finalidade? Evitar dupla contagem. Então, resposta, letra B. Todas as outras alternativas não têm qualquer correlação com o conceito de intra-orçamentária. Questão número 5. Sabe-se que o orçamento é uma importante ferramenta para o planejamento de qualquer entidade, seja ela pública ou privada. Nele são previstas despesas e receitas durante um determinado período. No que diz respeito ao impacto na situação líquida, na situação patrimonial líquida, uma receita efetiva é aquela que, se é efetiva, é algo novo. É algo que não foi precedido de reconhecimento de direito, ou seja, não é um direito que já existia, e é algo que não vai gerar, não vai constituir uma obrigação correspondente. Resposta, letra A. O que significa, a gente vai falar mais adiante um pouquinho depois sobre isso, mas o que significa reconhecer um direito ou gerar uma obrigação? Imagine que eu tenha no meu patrimônio 100 mil, 80 mil no meu bolso, na minha conta, e 20 mil que é um direito meu a receber que eu te emprestei. Qual é meu patrimônio? 100 mil. 80 que eu já tenho e 20 como direito. Você vai lá e me paga esses 20 mil. Aumentou meu patrimônio? Não aumentou. Eu só recebi algo que eu já tinha. Eu recebi algo em decorrência de reconhecer um direito que eu já tinha. E gerar uma obrigação, a gente falou, é quando eu vou lá, por exemplo, e faço um empréstimo qualquer. Eu peguei o dinheiro, mas eu gerei uma obrigação. Então, olha aqui na tela. A efetiva é quando não há esse reconhecimento do direito e quando não constitui uma obrigação. Por isso aqui, resposta letra A. As outras vão fazer o quê? Vão ficar trocando esses conceitos, tá bom? Questão número 6. É efetiva a receita orçamentária que constitui obrigação correspondente, como é o caso dos empréstimos das operações de crédito. Se vai gerar uma obrigação, então não aumenta o patrimônio. Então, na verdade, ela é não efetiva. Por isso, questão 6, errada. Questão 7. Em sentido amplo, qualquer entrada de recursos nos cofres públicos é uma receita pública, ainda que exija restituição futura. Questão 7, corretíssima. Porque em sentido amplo,
uma receita ela pode ser orçamentária ou extra-orçamentária, que é essa que exige restituição futura. Então, em sentido amplo, entrou nos cofres do Estado, é receita. Por isso, questão 7 correta. Questão 8. São consideradas derivadas as receitas públicas obtidas pelo poder público por intermédio de sua soberania estatal. Até aqui tá linda. Tais como as decorrentes de impostos, certo, porque é um tipo de tributo. Tarifas, contribuições e empréstimos compulsórios, gente, tarifas e contribuições não faz parte do rol de tributos, não é algo em que o Estado usa de sua soberania. Por isso, a questão número 8 está errada. Então, veja bem. Quando a gente fala em tributos, e a gente vai especificar isso no próximo vídeo, pode ser impostos, pode ser taxas, pode ser contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios lá no direito tributário. É algo em que o governo obriga aquele empréstimo, mas mesmo que ele tenha o compromisso de devolução, pensa o seguinte, tá? Falou em tributos é derivada. Tarifas e contribuições não são tributos. Por isso, só por causa dessas duas, essa questão aqui ficou errada. E fechando aqui as duas últimas questões, a 9 diz o seguinte: o simples fato de uma receita não constar da previsão de arrecadação estabelecida na LOA não basta para que ela seja considerada extra-orçamentária. Perfeito. Porque eu posso ter uma doação, por exemplo, que é algo que não constou também de previsão, mas que é orçamentária. Então, não constar da LOA não indica diretamente o que ela é. Tá bem? Então, de fato, não basta. Precisa de outros quesitos para a gente dizer se ela é extra-orçamentária ou não. E a última, os recursos recebidos em caução por determinado tribunal no curso de processos judiciais devem ser incluídos no total de receitas orçamentárias. A gente viu que caução é um exemplo de extra-orçamentária. Porque ela é transitória, o Estado é mero depositário. Por isso, questão 10, errada. Ok, pessoal? Com isso, então, a gente fecha esse primeiro bloco introdutório de receita pública e a gente continua no próximo vídeo. Até já!